Porque o PT não quer dividir o poder com ninguém, 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 ninguém. Eu estou dizendo isso há muito tempo. O PT não veio para ser um partido como os outros, um partido que é eleito, governa e depois, na eleição seguinte, sai, cede o lugar. Não veio para praticar o normal rodízio democrático do poder, que é a essência mesma da democracia. Ele veio para ficar no poder para sempre e para mudar de tal modo o sistema que o sistema se transforme num instrumento do PT. A chamada de partido-Estado, né, como faz o Reinaldo Azevedo, é até eufemismo. É o partido que está acima do Estado. O Estado é um instrumento do partido, exatamente como era na União Soviética. Na União Soviética você tinha o Estado soviético, o governo soviético, etc, etc, as instituições soviéticas, e acima de tudo você tinha o partido. Esta é a concepção do PT desde o início. Quer dizer, é um partido revolucionário, totalitário, apenas usando métodos que têm que ser diferentes da União Soviética. Porque na União Soviética houve uma tomada do poder por via insurrecional, por via militar, o que não é o caso. Quando o sujeito chega no poder pelo voto, né, ele tem que proceder gradativamente, como Hitler fez. Né, o Hitler foi eleito pelo voto, né, e depois, então, foi enrabando a nação pouco a pouco com vaselina, de modo que ninguém percebesse o que estava acontecendo. Né? O Hitler foi até um pouco mais. Quando deu o tempo mesmo do Hitler, foi mais ou menos o tempo do PT. Ele levou o quê? Uns 7, 8 anos para criar o sistema. Ele foi apenas um pouco mais rapidinho. Né? Então, todo mundo que achou que fosse possível conviver com o PT democraticamente, num sistema de concorrência leal, está redondamente enganado. Muitos se enganam não porque são burros, mas porque são covardes demais para enxergar a realidade. Eu escrevi isso em artigos já do tempo que eu escrevi no Jornal da Tarde, isso foi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos atrás. Eu já explicava isso com toda a letra, por que é, mas o pessoal não tem cultura sobre o movimento revolucionário, não sabe nada, 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 nada. As coisas que o brasileiro imagina, o pessoal da elite brasileira imagina sobre o comunismo, são um negócio tão estratosférico. Mas olha, 8 anos atrás eu já dizia, eles não vão largar nunca. Se vocês pensam que o PT é um partido normal, que está disposto a ter rodízio no poder com outros partidos, vocês estão completamente enganados. O PT é um partido revolucionário que veio para desmantelar a máquina do Estado e remontá-la à sua imagem e semelhança. E ele fez isso. O próprio Lula, ele diz que se orgulha de que o novo paradigma petista é o Brasil. Olha, essa pergunta pressupõe que existe assim, o comunista sincero e o comunista ladrão. Eu digo, a diferença não existe. O comunismo é uma coisa essencialmente corrupta desde o início e desde a raiz. Tá certo? Então, você roubar é aumentar o poder. E você alegar um ideal futuro, esta é a prática normal desde que existe esse movimento. Por um motivo muito simples. O sujeito diz, eu tenho o plano do mundo melhor a ser realizado. Bom, o plano está lá no futuro. Como é que nós vamos realizar? Primeiro, nós precisamos adquirir o poder de realizá-lo. Então, você tem duas etapas. Primeiro, a conquista do poder. Segundo, a realização do mundo maravilhoso. O mundo maravilhoso continua hipotético e futuro, por definição. Mas a conquista do poder é a parte real da história. É? Então, você vê, por exemplo, quando subiu Stalin ao poder, qual era a função de Stalin no Partido Comunista? Era assaltar bancos e roubar trens para dar dinheiro para o partido. Era um assaltante. E por isso mesmo subiu. É? Agora, você acha que o sujeito vai ficar assaltando e roubando para o partido durante 10, 20 anos e não vai pegar nem um pouco de dinheiro para si? O bom ladrão, meu filho, não existe. É? Então, todos eles sempre assim, sempre... A conquista do poder total implica o domínio total sobre a riqueza, meu Deus do céu. Sempre foi assim desde o início. Então não existe assim, o comunista idealista e o comunista ladrão, o comunista autêntico e o comunista fingido. Não, são todos fingidos. Isso é da natureza da coisa. Tanto que você vê, quem é o brasileiro que era mais próximo do Fidel Castro? Não é Zé Dirceu? E qual é o mais ladrão de todos? Zé Dirceu mesmo,
Então tá bom, professor. Muito Agora, até hoje você ouviu falar de roubalheiras. A diferença é que você não vai ouvir falar mais. Porque vai vir o Plano Nacional de Direitos Humanos, tá certo? E a mídia vai ser toda controlada. E quer saber, esses empresários de mídia todos vão abrir as pernas. Vão pedir uma vantagenzinha qualquer e vão todos abrir as pernas. O amor deles à liberdade de imprensa é assim, é puro oportunismo, é só na hora que lhes interessa. Porque já se venderam. Que liberdade de imprensa você precisa para ocultar a existência do Foro de São Paulo durante 16 anos? Eles já controlavam a imprensa em nome do PT e faziam tudo que o PT queria. Agora, o PT reclama dessa gente, reclama de barriga cheia, porque mais do que a Globo incensou Lula e o governo Lula, pô, é impossível. Então, não é necessário nenhuma liberdade de imprensa para você puxar o saco de quem está no poder, que é a principal ocupação da mídia, exceto em raros instantes. Né? Agora, você vê, no Brasil, por exemplo, não criaram esse pessoal da elite, né, elite tucana, de dita elite liberal conservadora, não criou o tal Instituto Milênio. O Instituto Milênio não me bota lá uma propaganda puxando o saco de Barack Obama. Que catos de conservador é isso? Hein? Você quer enganar o povo brasileiro? Quer dizer, a eleição do Barack Obama mostra, né, como a democracia americana é eficaz. Né? Não. A eleição do Barack Obama demonstra que a democracia americana é ineficaz. Porque a democracia que não é capaz, sequer, de examinar os documentos do candidato para confirmar se ele nasceu no país ou não, isso é democracia, porra? É que o pessoal pensa assim, em geral, a pessoa pensar coisas com base na realidade, nos fatos, é difícil. Em geral, as pessoas fazem raciocínios automáticos baseados apenas em palavras. Então, eles identificam assim, o país tem eleições livres, então é democracia. Eles identificam uma coisa com a outra, mas isso é totalmente fetichista. A democracia subentende, em primeiríssimo lugar, o acesso à informação. Se você não sabe quem são os candidatos, como é que você vai escolher, meu Deus do céu? Agora, como saber quem é dona Dilma Rousseff escondendo o Foro de São Paulo durante 16 anos? E depois, quando começa a noticiar atenuado. Né? E quando a gente fala, da ligação do PT-FARC, a mídia chegou a falar disso só em termos interrogativos. Ah, será que existe? Eu digo, mas como? Tem documento oficial. Tem um compromisso oficial assinado em 2001 por Lula da solidariedade integral às Farc. Está lá o documento assinado na Assembleia do Foro de São Paulo. Então não há ideia. Se você pensa que o revolucionário é um sujeito que faz tudo pelo ideal socialista, não tira nenhuma vantagem, só pensa no futuro da humanidade, tá certo? Então, daí, medido por esta regra, o Lula não é realmente um revolucionário. Acontece o seguinte, ô Neumann, vai estudar um pouco, porque você conhece a vida do Lula, mas acho que você não conhece a vida de Trotsky, você não conhece a vida de Stalin, tá certo? Você não conhece a vida de Mao Tse Tung, tá certo? Eles eram muito mais malandro, muito mais filha da puta do que o Lula, porra. O Mao Tse Tung se usava do seu poder para comer meninas menores de idade. Você está entendendo? Comeu mais de 80. A médica dele conta a história toda, porra. Então, era gente assim. Os revolucionários sempre foram assim. Todos são assim. Você lê a vida de Karl Marx, porra. Você diz, Karl Marx não era de esquerda, por quê? Porque ele era um burguês, que ele teve lá um filho com a empregada, ele nem admitia que o filho comesse na mesa junto com a família, então não era um revolucionário, era um burguês. É o mesmo raciocínio, porra. Então, quer dizer, se revolucionário é sinônimo de santo, então, de fato, o Lula não é um revolucionário. Mas se você quer informar as pessoas corretamente, não basta só você dar os fatos, meu filho. Você precisa também mostrar qual é a premissa geral com a qual você está medindo os fatos. Senão aparece tudo distorcido. Então, os fatos que você diz do Lula são verdadeiros. Mas, daí a tirar a conclusão que ele não é um revolucionário, é um raciocínio falso, porque se baseia na premissa falsa de que o revolucionário é um idealista puro. No Brasil, aliás, isto é um dos, vamos dizer, dos cacuetes mentais mais característicos do Brasil. No Brasil, todo mundo pensa assim. Com relação às Farc, quanta gente não diz? Eles começaram como revolucionários, mas agora eles só pensam em contrabando de droga e dinheiro. Mas sempre foram assim.
Da onde que você acha que o pessoal obtém dinheiro para a revolução? É roubando, é traficando tóxicos, é com prostituição, é com jogo, sempre foi assim, porra! Agora é o seguinte, eu estudei essa história, você parece ter estudado só a vida do Lula. Então é isso. O livro do Neumann, o depoimento do Neumann é muito importante. Inclusive ele diz uma coisa ali que eu acho que está certíssima. Ele diz o seguinte, que no Brasil não adianta você fazer campanha moralista contra a corrupção, porque o povo é a favor da corrupção. Então ele diz, o Lula expressa a nação brasileira. Mas depois, 5 minutos depois, ele diz o seguinte, corrupção sempre existiu. Então qual é a diferença do PT? A diferença é que o PT normatizou a corrupção. Ele fez todo mundo aceitar a corrupção como normal. Então, peraí, ô Neumann, ou o povo brasileiro já era assim, já aceitava a corrupção normalmente, ou foi o PT que ensinou isso a ele. As duas coisas ao mesmo tempo não é possível. Então, também, de novo, Neumann, não basta saber os fatos, é preciso você saber articulá-los com uma hierarquia que faça sentido. Porque se o povo brasileiro é cronicamente favorável à corrupção, tá certo? Então não precisava o PT chegar ao poder para normatizar a coisa e tornar a corrupção uma coisa aceitável. Como aconteceu, por exemplo, outro dia mesmo escrevi um artigo falando do livro do David Setter sobre a Rússia pós-comunista, né? E dizendo que a corrupção virou um negócio aceitável na Rússia. Ora, a corrupção já era aceitável no tempo do comunismo, mas era corrupção daquela do seguinte, você chama o encanador trabalha para o Estado, então ele vai lá para fazer um concerto para você, e você dá uma propina para ele fazer o seu concerto antes do vizinho. Era esse tipo de corrupção. Você tem a esposa de um diplomata que viveu anos na Rússia, e que não posso dizer o nome, ela me disse, olha, na Rússia a gente não conseguia nada sem dar no mínimo um presentinho. Então eles estavam acostumados com isso. Só que de repente veio corrupção de bilhões, né? Veio um sujeito para comprar uma empresa estatal, estava na hora de fã da empresa estatal, viu, né, com dinheiro do narcotráfico, ou pior, com dinheiro que ele roubou do próprio Estado. Ele tira o dinheiro do Estado para comprar a empresa do Estado. O pessoal da comissão de privatização fala, não quero nem saber de onde veio o dinheiro, interessa que ele está comprando e nós precisamos da grana agora. Então isso aí normatizou a corrupção numa escala maior do que tinha no tempo do comunismo. Tá certo? Então, e até eu explico ali, por que eles fizeram isso? Porque eles eram todos caras de formação marxista que achavam que o capitalismo é assim. Quando o capitalismo é exatamente o contrário. No próprio Brasil existe estudos da Fundação Getúlio Vargas que mostram que entre empresas privadas a corrupção não chega a 1/1000 do que é no Estado. Tá certo? Então, o capitalismo necessita de lei e ordem. Tá certo? Ele é baseado nisso, ele é baseado na confiança. Leia o livro do Alain Perrifitte, confiança. Né? Você vê, você vai no mercado municipal em São Paulo, você ainda vê isso. Tem lá um comerciante, ele grita pro outro, olha, manda lá 2 toneladas de abacaxi para mim, te pago no dia tal. Não tem papel, não tem ordem de serviço, não tem nada, os caras confiam. E a coisa funciona, porque se um trair, vem tudo abaixo. Então o capitalismo sempre se baseou na honestidade, na palavra dada, tá certo? Mas na cabeça do marxista é o contrário. O Karl Marx, que nunca tinha visto um único trabalhador na vida, imaginou que o capitalismo fosse baseado no roubo, tá certo? Na exploração de um treco que ele chamava mais-valia, que é uma teoria inteiramente absurda, não dá para comentar agora, mas aqui Ludwig von Mises já derrubou isso, e o Eugen Böhm-Bawerk também. Então, os caras foram educados na base do capitalismo é o roubo. Só que como o comunismo veio abaixo, eles falaram, que deu errado, então agora vamos adotar o roubo. Quem sabe funciona. Foi isso que eles fizeram, então por isso virou essa merda que está a Rússia agora. E no Brasil foi a mesma coisa, porra. Quer dizer, todos eles se converteram ao capitalismo, Lula se converteu ao capitalismo, ele se converteu ao capitalismo do mensalão. Você precisa entender isso aí, porra. É um capitalismo de marxista. É um capitalismo de quem odeia o capitalismo, de quem tem nojo do capitalismo e que vai para dentro do capitalismo. Você não pode dizer que o caso do Lula, ele não foi eleito para implantar o socialismo. Todo mundo disse isso. Você pega os documentos internos do partido, ninguém disse para o Lula transformar o Brasil num país socialista. É absolutamente impossível. Tá certo? Então, qual era a função dele? Primeiro, fortalecer o partido, a esquerda, acumular poder. Através do quê? Do roubo. Isto, muito antes do PT chegar ao poder, eu dizia o seguinte, você quer ver o que é corrupção? Põe o PT no poder.
Porque a obrigação número 1 dele vai ser roubar para fortalecer o partido. E ele vai cumprir essa obrigação. Então, não foi um desvio das metas do PT, foi o cumprimento exato do programa. E segundo, fortalecer a esquerda latino-americana através do Foro de São Paulo. Ele cumpriu as duas missões brilhantemente. Ninguém reclamou, só reclamaram quando começou a doer no bolso, mas aí já era tarde, já tinham roubado tudo. Mas eles querem isso, eu estou dizendo, mas olha, é que o pessoal não está informado, mas às vezes desde os anos 50, 60, você circula na esquerda a teoria de que a criminalidade é um forte elemento revolucionário e de que deve ser incentivada. Isso aí está nas obras de Herbert Marcuse, meu Deus do céu, o cara diz isto. E essa putada toda que está no governo hoje, foram todos formados nesta mentalidade. Você tem que incentivar a criminalidade, a putaria, as drogas, etc, etc. Porque no tempo de Karl Marx dizia que a força revolucionária é o proletariado. Aos poucos eles foram mudando e falaram, não, a força revolucionária são os bandidos, as putas, os drogados. Então isso é uma política deliberada de criar uma situação revolucionária. Agora, se o pessoal não entender que está sendo vítima de um plano, tá certo? E achar apenas que são casos isolados ou que foram erros, você nunca vai poder combater essa coisa. Combater, como eu disse, a legislação, eu diria que ela proíbe você combater, ela impossibilita o trabalho da polícia. Eu sei, mas eu pessoalmente, eu fui testemunha num caso, vamos dizer, de um policial militar que no Brasil num tiroteio matou um traficante. E daí a quadrilha jurou o cara de morte e o governo não oferecia a menor proteção pro cara. O cara fugiu pra cá. Pois é. E isso é comum. Isso inclusive amedronta, né, o trabalho da polícia, até porque o pessoal é mal pago e tudo mais, então você vai lá arriscar a sua vida e, quer dizer, não tem nenhum suporte governamental, né? É a política de criminalização da polícia, tá certo? E de legalização do crime. Legalização não só do crime ostensivo, mas de toda e qualquer conduta antissocial. Veja o que estão fazendo com as crianças, estão incentivando as crianças a virar bandido mesmo, tá entendendo? Agora, quem não percebe que isso é uma política deliberada e criminosa, e continua tratando os autores, as pessoas que empreendem isso, o público continua tratando como se fossem, quer dizer, governantes, pessoas respeitáveis, não pode fazer isso. Foi para a dona Dilma que parou esse projeto de combate ao crime, ela sabe o que ela está fazendo. Ela deseja a disseminação do crime, porque ela mesma é uma criminosa. Ela fez carreira com isso, pô. Vocês não entendem, não? São cegos. Então, dona Dilma, nossa presidente legítima, etc., uma autoridade, nós temos que respeitar. Por que tem que respeitar, meu Deus do céu? Esse é tudo batedor de carteira. Enquanto eles continuarem com essa timidez, tá certo? Com essa coisa pusilânime, tá? De respeitar as autoridades, mesmo quando elas estão cometendo crime na sua cara. Você vê o Lula que goza da cara das pessoas, dizendo que não vai ser punido por um mensalão, porque a justiça é lenta e quando terminar o processo ele já vai estar morto. O cara fala uma coisa dessa, é um criminoso confesso. As dois ou três discursos que ele fez, confessando as atividades do Foro de São Paulo, atividades, vamos dizer, de intervenção direta na política interna de outras nações, é caso suficiente para impeachment na mesma hora.